A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero fazer uma breve oração em prol de todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Mas antes eu quero pedir a Deus perdão e misericórdia por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todas as minhas ignorâncias, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus perdão e misericórdia, pedindo a Deus a bênção, o milagre, o curar, o sarar, o libertar de Deus, pedindo a bênção de Deus, o agir de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, oramos, clamamos e pedimos a Deus todos os dias, porque vivemos momentos difíceis na humanidade. Nós vemos guerras reais, rumores de guerras reais, situações terríveis na terra. Não tem como negar destruições, guerras, problemas climáticos, epidemias de doenças aumentando cada vez mais. Nós vemos aonde aconteceu a epidemia do Covid e outros tipos de vírus. Nós vivemos uma epidemia de doenças terríveis, o câncer virando uma epidemia mundial. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas precisando de uma cura, de um milagre, de uma libertação, pessoas envolvidas nas drogas, nos vícios, na prostituição, na imoralidade. Quantas pessoas precisando da libertação, do milagre de Deus. Por isso que nós oramos e clamamos e pedimos a Deus todos os dias em oração, em clamor, pedimos o milagre de Deus sobre todas as famílias na terra. Quantas pessoas precisando de um milagre na sua vida espiritual, emocional, sentimental, material, precisando de um milagre de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, clamamos e pedimos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse que tudo aquilo que nós pedirmos a Deus, em nome dEle, Deus ouvirá do céu. Se pedires, recebereis. Se bateres na porta, a porta será aberta. Se buscarem, acharão. Os que buscarem, acharão a presença, o milagre, a bênção de Deus. Se tiveres fé como um grão de mostarda, tiveres fé, direis aos montes, montes, movam-se, e os montes se moverão. Ter fé em Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Fé no sobrenatural de Deus, nos milagres do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, Ele disse que os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Fé, crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Crer que Jesus Cristo
É o único caminho, verdade e vida. João 14:6. Crer que Jesus Cristo é o único Salvador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Crer que Jesus Cristo tem um ensinamento para a igreja de verdade. João capítulo 8, versículo 31, 32. Crer que Jesus Cristo é um Deus todo-poderoso. Mateus 28, 18. É preciso crer na palavra. Se creres, verás a glória de Deus. Se eu crer nos milagres, os milagres acontecerão. Se eu crer no impossível de Deus, o impossível de Deus vai crer. Se eu crer que Deus pode mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha vida. Se eu crer que Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Se creres, verás a glória de Deus. Mas infelizmente, muitas pessoas em muitas denominações religiosas são ensinadas a não crer mais nos milagres de Deus. Se você não crer, você não verá a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Por isso que o inimigo, amados irmãos, ele tem entrado em muitas denominações religiosas e tem trazido os seus ensinamentos e tem desacreditado o povo de Deus. E muitos não acreditam mais em milagres, não acreditam mais em cura, não acreditam mais em libertação, porque são ensinados desta forma. E a Bíblia é clara em dizer: se não creres, não verás a glória de Deus, e os sinais seguirão apenas aqueles que crerem. Jesus disse isso. Mas o diabo não quer que as pessoas venham obedecer e crer nesta verdade. Por isso existem muitas seitas religiosas que ensinam que os milagres não existem mais, que a cura não existe mais, que a libertação não existe mais, que as profecias não existem mais. Porque quando a pessoa ela para de crer, ela não vai ver mais a glória de Deus. Quando a pessoa para de ter fé no milagre, numa cura, numa libertação, numa prosperidade, ela não vai ver mais. Não vai conseguir vivenciar mais os milagres e as bênçãos de Deus. Porque foi ensinada, foi conduzida, foi manipulada desta forma. E nós vemos vários tipos de manipulações. A ganância de muitos líderes religiosos manipulam pessoas para darem tudo o que elas têm. Tudo para eles, nada para as ovelhas. Tudo para os lobos, nada para as ovelhas. Isto nós vemos em vários ministérios, denominações religiosas. Isto não é falar mal de igreja, amados. Isto é falar o que Jesus já falou, que viriam falsos pastores, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Lobos disfarçados em peles de ovelhas. Jesus já falou estas coisas. E quando a pessoa ela fala isto, está falando mal da igreja, está falando mal da instituição igreja. Amados, o congregar, o se reunir, não é uma questão de placa religiosa, de denominação religiosa. O se reunir pode ser numa casa, numa garagem,
num prédio, pode ser debaixo de uma árvore, debaixo de uma ponte. Jesus, ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Buscar a presença de Deus, se reuniam nas suas casas e buscavam a presença de Deus. Participavam da ceia, tinham união, comunhão uns com os outros, repartir do pão. Isto é Bíblia, é só ler o livro de Atos dos Apóstolos. Devemos sim se reunir, devemos sim buscar a Deus, devemos sim participar da ceia do Senhor, devemos sim ajudar uns aos outros, devemos sim fazer o bem, devemos sim perdoar, devemos sim ter misericórdia, devemos sim obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas vão dizer: ah, pastor, mas é preciso ter uma denominação religiosa, é preciso sim ter uma placa religiosa. Aonde está escrito isto, amados? Ah, tem que obedecer às leis dos homens. Amém, obedecer. Mas quando Pedro foi confrontado pelos fariseus hipócritas, e eles disseram para Pedro: Pedro, para de falar sobre este Jesus, para de falar sobre a ressurreição deste Cristo, nós te ordenamos. E Pedro disse para eles: mas antes eu obedecer a Deus do que aos homens. Vai haver momentos na vida de cada cristão que ele vai ter que decidir: ou obedece às leis de Deus ou a dos homens. Haverá momento de escolha. De escolha. Isso não está dizendo que você terá que cometer crimes, não. A lei de Deus é superior à lei dos homens. Pessoas estão sendo presas por pregar contra o ocultismo, casos acontecem até no Brasil e fora do Brasil, pessoas que pregam contra o pecado, contra a imoralidade. A lei diz que você não pode falar isto. E a Bíblia diz: pregue a palavra de Deus a tempo ou fora de tempo, porque haverá o tempo que muitos não irão dar atenção. Existem muitas leis em muitos lugares que dizem: não pregue isto, não fale isto, porque é intolerância religiosa, palavra de ódio. E a Bíblia diz: pregue a verdade a tempo e fora de tempo. Escolha. Muitos pastores estão tendo escolhas e estão muitos sendo perseguidos, presos. Por pregar o evangelho, por pregar a palavra de Deus. Está acontecendo no Brasil. Leis foram tentadas serem criadas para confrontar a palavra de Deus. Leis contra a palavra de Deus foram tentadas ser instaladas no Brasil. Existe ainda alguns detentores da lei que são contra ensinamentos escritos
na Bíblia. E se um pregador encontrar estes contrários, poderá ser condenado pela lei. Por isso que Pedro falou, mas antes obedecer a Deus do que a homens. Chegou o momento. Hoje nós vemos o diabo trabalhando abertamente, ensinando abertamente os seus ensinamentos e práticas. Hoje nós vemos igrejas satanistas abertamente ensinando, promovendo os seus ensinamentos. O diabo hoje não opera no escondido, ele opera abertamente. Não é tempo mais de brincar de ser cristão, é tempo de pregar o evangelho da salvação, é tempo de pregar a palavra de Deus, é tempo de tomar uma posição que quer seguir. Ou Deus ou o diabo, ou a luz ou as trevas. Deus pede uma posição de nós, de escolher a verdade ou a mentira, os ensinamentos de Jesus ou os ensinamentos de Satanás, ou obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Deus pede uma posição do ser humano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha abençoar cada família, cada irmão no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar força, ânimo e coragem, proteção e livramentos contra todo tipo de mal. Que Deus venha quebrar e destruir todas as obras do diabo. Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem. Que Deus venha quebrar e destruir todas as contrariedades do inferno. Que Deus venha restaurar a paz em Israel, em Jerusalém, na Ucrânia, na terra. Que Deus venha restaurar a paz nas famílias, nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Oramos sim, uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Oramos para que Deus venha curar os enfermos, sarar os feridos, libertar os cativos, salvar os perdidos. Oramos sim em nome do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Oramos uns pelos outros, pedimos a bênção de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Continue, amados, orando e buscando a presença de Deus. Que Deus abençoe a todos. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Busque ao Senhor, voltem para o Senhor Jesus Cristo enquanto ainda há tempo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia.